Boa noite a todos presentes, né, nossos agradecimentos. Hoje, um dia muito importante, né, na qual iremos refletir, né, sobre as metodologias. Nosso palestrante já está aqui conosco, onde nós agradecemos. Nossa coordenadora, a professora Jaiane, também aqui conosco, né, o César, a Larissa, que fazem parte da equipe. Os meninos do grupo de estudos, também conosco. E aí o Francisco Edson Rodrigues, né, da Silva, ele vai falar já já conosco. E eu queria convidar, né, para fazer a abertura aqui oficial, a professora Jaiane Ramos, nossa coordenadora, para mais um momento nesse grupo de estudo tão importante, na qual tem um objetivo, né, turma, de estar dialogando, refletindo sobre a metodologia do trabalho científico, né, e trabalhando essas nuances, né, da ABNT, e que o aluno, né, aqui o Polo Maracanaú, nós já tivemos várias apresentações, né, de artigos, né, solo muito atuante, professor, na qual nós, juntamente com os alunos, temos esse objetivo de estar trabalhando com eles, né, com as questões acadêmicas. Né? Professora Jaiane, você pode aqui? Sim, boa noite a todos. Primeiramente, né, gostaria de justificar a ausência da câmera. Até pouco tempo atrás eu estava com imagem, mas o meu celular descarregou e não estava carregando no notebook. Eu estou com um probleminha na webcam do notebook, que não transmite a imagem, infelizmente. Mas daqui a pouco pego uma carguinha e eu apareço aqui para vocês. Gostaria de agradecer a disponibilidade do professor Edson Rodrigues, né, que está conosco em mais um grupo de estudos, mais uma segunda-feira. No dia marcado, no começo do mês, nós tivemos aquele probleminha com as redes sociais, Instagram, WhatsApp, e aí como nosso principal canal de divulgação, né, são as redes sociais, nós decidimos estar marcando uma nova data para que todos vocês pudessem participar desse rico momento, né? Uma vez que nós, do Polo AB Maracanaú, do grupo de estudos, né, abrimos o evento para o público em geral, sempre priorizamos a escrita acadêmica, né, esse caminhar acadêmico. Então, o professor Edson está aqui hoje para colaborar com esse viés do nosso grupo de estudos, né? Ficamos imensamente felizes com os participantes que aqui estão, da comunidade em geral, que não são alunos do Polo, mas que estão em busca de conhecimento. Acho que a educação é isso, né? Nós temos que sempre, enquanto educadores, estar em constante busca de novas informações, de novos conhecimentos, ou até mesmo de aprimorar os conhecimentos que nós já temos, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Desejo a todos uma ótima palestra. Boa noite. Pronto, muito obrigado, professora Jaiane, nossa coordenadora do Polo AB Maracanaú. Agradecer a presença aqui de vocês, certo, turma? E aí, quando o professor estiver ministrando sua fala, eu vou colocar um link, né, aqui de frequência de hoje, tá bom, turma? O professor Edson, né, Francisco Edson Rodrigues da Silva, mestrando em administração, né, e controladoria pela Universidade Federal do Ceará, graduado em administração pela Universidade Estadual do Ceará, servidor técnico-administrativo, né, da Universidade Federal do Ceará, né, desde 2014, atuando na coordenação do curso de secretariado executivo, membro de grupo de estudos e pesquisa em secretariado executivo, né, GEPS, com certificado pelo CNPq, atuando na linha de pesquisa estudos organizacionais e gestão secretarial, vice-coordenador do projeto de extensão do secretariado em movimento, né, da FEAC-UFC. Seja bem-vindo, né? Fique à vontade aí, certo, professor? Boa noite, professor Afonso. Boa noite, o professor César. Boa noite, Jaiane, não é isso? Se eu não... Pronto, Jaiane.
Boa noite, Jaiane. Isso. Obrigado pela recepção, pelas palavras, pessoal. Como a professora Jaiane falou, na segunda retrasada, que era o dia marcado, a gente teve aquele fatídico dia em que ficamos incomunicáveis por apenas algumas horas, mas que foi suficiente para desequilibrar, né, todo o eixo da Terra. Mas hoje a gente está aqui e é com muito prazer que eu trago para vocês assim uma partilha de conhecimento. Eu acho que o que eu vou trazer aqui para vocês talvez nem seja assim, não tenha um grau de novidade tão grande para alguns, para outros talvez sim, mas como a Jaiane bem colocou, eu acho que a questão toda aqui da gente é sempre estar se aprimorando, né? Essa apresentação que eu faço, geralmente eu faço para outras turmas também, é uma apresentação que, para além de servir para vocês que vão assistir, serve para mim também, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, eu estou revisando vários conceitos, várias ferramentas, então, para mim também é um aprendizado sempre. Então, só para deixar isso assim claro, nós estamos aqui no mesmo patamar, tá bom? E aí eu gosto muito de fazer uma apresentação que seja um momento assim muito aberto para todo mundo, então, por favor, sintam-se à vontade, caso tenham alguma dúvida, para me interromper na mesma hora, tá bom? Para não deixar a dúvida escapar, de repente a sua dúvida também é a dúvida de outra pessoa que está na sala. Então, não tem problema, você pode falar, tá? Levanta a mão, faz algum barulhozinho aí que eu escuto e vai dar certo. Então, depois da apresentação do professor Afonso, como ele falou, né, eu sou mestrando em administração lá na UFC, e muitas das coisas que eu vou mostrar aqui foram as coisas que eu gostaria de ter visto antes de ter entrado no mestrado. Teria facilitado muito a minha vida lá dentro, principalmente no processo de escrita de projeto, escrita de dissertação que eu estou nesse momento, finalizando. Se Deus quiser, falta pouco. E também no momento de escrita de artigos. Então, assim, como eu falei, é uma coisa que eu gosto sempre de estar revisitando, porque me auxilia muito, né, nessa trajetória aí do mestrado acadêmico, tá? O professor César me adiantou um pouco e também me disse que aqui tem pessoas de várias áreas, assim, né? Tem gente com vários backgrounds, várias trajetórias. Acredito que alguns estejam aí tentando também entrar no mestrado, outros já estejam, então espero que seja um momento de aprendizado, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar. Deixa eu só... Quando aparecer, vocês me dizem, por gentileza. Porque vai abrir para mim e eu não vou vê-los mais. Apareceu aí para vocês? Sim. Ok, professor. Ok, obrigado. Então, eu vou apresentar para vocês, então, algumas ferramentas de pesquisa acadêmica, né, que eu costumo utilizar, eu costumo repassar como sendo estratégias para que a gente consiga montar duas etapas muito importantes de qualquer pesquisa, né, seja um projeto de mestrado, seja uma dissertação, uma tese, ou simplesmente um artigo científico, é importante para qualquer processo, que é montar o estado da arte e o referencial teórico. E aí eu sempre gosto de começar fazendo uma pequena diferença, mas só para mostrar que isso que a gente vai ver aqui serve para qualquer metodologia que você vai utilizar. Se você está buscando fazer um estado da questão, vai servir. Se você está buscando fazer um estado da arte, vai servir. Se você quer fazer uma revisão de literatura, também vai servir, né? Então, assim, só uma pequena diferença, muito rápido. Eu deixo aqui a fonte, caso alguém queira se aprofundar nessa diferença. O estado da questão, ele é uma espécie de revisão de literatura, assim como é o estado da arte, só que o estado da questão, ele se debruça sobre um aspecto muito mais aprofundado, né? Ele busca realmente algo extremamente específico de alguma área do conhecimento, enquanto o estado da arte, ele procura uma área do conhecimento, mas de forma mais ampla. E a revisão da literatura, você vai se debruçar sobre determinada temática, e o que está te interessando ali é ver o que é que se falou até o momento sobre determinado assunto. Então, assim, por exemplo, a minha área de pesquisa lá no mestrado é a economia criativa. Então, se eu fosse fazer um estado da arte da economia criativa, né, eu buscaria lá, buscaria por economia criativa nas ferramentas que eu vou mostrar, e me interessaria, então, portanto, ver a economia criativa de um escopo mais amplo, né? Assim, digamos, de uma forma mais... É como se eu estivesse vendo de cima o que se escreveu sobre economia criativa. Enquanto que a revisão de literatura, ela me permite fazer um mapeamento daquilo que se escreveu, digamos assim, metodologicamente falando.
o que é que se pesquisou mais sobre economia criativa, quais foram as áreas do conhecimento, quais são as metodologias utilizadas, quais são os autores mais discutidos, enquanto que o estado da questão, ele exige de mim um olhar mais específico. Então, eu vou buscar o que sobre economia criativa lá dentro. De repente, me interessa, dentro do estado da questão, verificar o que é que se fala sobre economia criativa no Nordeste, né? O que é que se fala sobre economia criativa no Ceará. Então, é um campo muito mais específico. Mas tudo isso é para dizer que não importa se você quer fazer um estado da questão, um estado da arte, ou uma revisão de literatura. O que a gente vai ver aqui vai servir para os 3 casos, tá? E aí, qual a relevância desse momento que a gente está tendo aqui? Por que é importante isso aqui que a gente está fazendo? Primeiro, porque essas ferramentas elas vão te auxiliar a mapear a produção acadêmica. Então, você vai chegar num campo de conhecimento já conhecendo o que é que se fala sobre aquilo. Vai te ajudar a fazer um recorte do teu tema, porque, não sei vocês, mas logo no começo, eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, quando você está escolhendo ali qual vai ser o seu objeto de pesquisa, quando você está escolhendo o que você vai estudar, né, no seu projeto de pesquisa, na sua dissertação, no seu artigo, você geralmente vem com uma ideia muito geral sobre alguma coisa, né? Eu quero estudar psicologia organizacional, eu quero estudar, sei lá, os efeitos da pandemia nas relações interpessoais. Tudo isso é muito amplo, tudo isso se fala muita coisa sobre isso. Então, quando você utiliza essas ferramentas de pesquisa, ela acaba sendo uma estratégia para que você consiga fazer um recorte de tema. Então, você vai ter uma visão ampla e você vai ficar especificando, afunilando a sua pesquisa, até que você chega num recorte que, digamos, seja o mais ideal para você naquele momento, né? A gente não vai conseguir abarcar tudo, portanto, a gente tem que fazer um recorte no nosso tema, né? Eu vou também, a partir dessas ferramentas, me atualizar. Eu vou ter acesso ao que o que a literatura científica chama de hot topics, os tópicos quentes, digamos assim, né? Os tópicos que estão ali em evidência. O que é que nesse momento está se falando sobre administração estratégica, por exemplo. Então, eu vou ter acesso a isso, né? E eu vou acessar pesquisas confiáveis, né? Hoje em dia, a gente sabe que com a internet, a internet, ao mesmo tempo que ela facilita muito o nosso trabalho de pesquisa, ela tem um viés que acaba dificultando, que é o excesso de informação. Então, eu vou encontrar muita coisa, e eu vou encontrar muita coisa de tudo que é qualidade, de todas as qualidades possíveis, da boa a ruim. Então, eu vou saber utilizar essas estratégias de pesquisa é importante para que eu consiga acessar pesquisas que sejam confiáveis, né? É muito interessante que o meu trabalho ele venha com pesquisas com boas fontes, né? De periódicos bem avaliados, de sites que publicam pesquisas de qualidade, por exemplo, que eu consiga ter acesso a teses e dissertações, que são pesquisas que passaram por uma banca acadêmica, portanto, estão contando ali com o crivo científico, né, dos nossos pares. Então, por isso tudo, é muito relevante a gente estar tendo esse momento que a gente está tendo agora, né? A gente vai ver aqui como mapear uma produção acadêmica, como escolher um recorte de tema, como ter acesso às pesquisas mais atuais e às tendências de pesquisa e como acessar pesquisas que sejam confiáveis, tá? Dito isso, eu entendi, Edson, por que é relevante tudo isso, mas onde é que eu vou pesquisar tudo isso, né? Onde pesquisar? Então, a gente utiliza basicamente 2 fontes, que são as bases de dados e os indexadores de periódicos, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas eles são, assim, milhares. Eu trouxe aqui aqueles que são mais conhecidos, talvez até de vocês, e que são mais, como é que eu posso dizer, mais utilizados pela comunidade científica brasileira, né? Então, eu tenho como exemplo a SPEL. Não sei se aqui tem alguém que seja da minha área, que é a área de economia, administração, contabilidade. Então, a SPEL é uma base de dados muito interessante para quem é dessa área, porque ela é uma base de dados, indexador de periódicos, exclusivo dessa temática, né? Então, se a sua área é administração pública, turismo ou contabilidade, economia, você pode ir direto na SPEL que você vai encontrar muita coisa boa. Eu tenho a Cielo, que é muito conhecida, porque ela indexa vários periódicos, várias bases de dados. Eu tenho a Scopus, que é uma base de dados internacional, assim, uma das mais renomadas, então, para quem pesquisa em inglês, é uma ótima pedida. Eu tenho o Google Scholar, que é conhecido também como o Google Acadêmico, que é meio que o patinho feio da história, assim, a galera tem um pouco de preconceito com o Google Acadêmico,
Porque, é o Google mostra de tudo. Realmente é, mas se você souber utilizar, ele é extremamente útil. Então, a gente vai estar dando aqui algumas dicas de como você utilizar o Google Scholar de uma forma que seja efetiva para você, para sua pesquisa, para você não acabar caindo na armadilha de pesquisar qualquer coisa e ter acesso a qualquer coisa, tá? E aí a gente tem o Periódicos CAPES, que, assim, é maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês por quê. E eu tenho também o catálogo de teses e dissertações da CAPES, que, como o próprio nome já diz, ele é um site exclusivo para se pesquisar teses e dissertações, né? Então, a CAPES, né, como a maioria deve saber, a CAPES ela é o órgão, né, do Ministério da Educação responsável pelos programas de pós-graduação. Então, assim, os programas de pós-graduação com nome, né, que passam por uma avaliação criteriosa, estão todos indexados a CAPES. E aí toda a produção de dissertação e teses que é feita nesses programas de pós-graduação vai direto para esse site da CAPES. Então, você pode ir lá, pesquisar direto no site do catálogo de teses e dissertações da CAPES, que você vai na certeza de estar acessando um material que passou por um crivo científico bom. Tá certo? Tá, Edson, já vi onde pesquisar, né? E como pesquisar. Então, assim, eu sempre gosto de trazer essas dicas. Muita gente já conhece, pode ser que alguns não, mas eu gosto sempre de trazer essas dicas porque elas realmente quebram um galho bacana na hora de pesquisar. A primeira delas é, assim, pesquisar em inglês, né? Eu sei que eu também tenho toda uma crítica a esse uso excessivo da língua inglesa no nosso dia a dia. A gente sabe que isso vem aí derivado de um processo, né, enfim, histórico de colonização, etc, etc, mas não tem muito para onde correr. A gente não vai conseguir mudar isso, assim, em pouco tempo. Isso é uma coisa que, né, demora muito tempo para mudar. Então, saber, pelo menos ler em inglês, pelo menos aquela leitura, né, do inglês instrumental, que é o inglês da sua área, o inglês, assim, para entender texto da sua área, é fundamental. Então, assim, pesquisar em inglês, se você faz isso, já te dá uma vantagem muito grande, porque a pesquisa em inglês ela te dá uma quantidade de resultados muito maior. Vocês vão ver como quando a gente pesquisa em inglês, a quantidade de resultado que aparece é enormemente, assim, é uma diferença gigante em relação a pesquisas, por exemplo, só em português, tá? A segunda coisa é o período de pesquisa, né? Porque a gente às vezes vai fazer uma pesquisa e não especifica o período em que a gente deseja que aqueles resultados apareçam, e isso vai me trazer uma quantidade gigante de dados, que é humanamente impossível dar conta. Então, você estabelecer o período de pesquisa que você quer ter como resultado ajuda bastante. Uma coisa é, por exemplo, eu colocar economia criativa sem especificar o período. Vai aparecer tudo que foi publicado de economia criativa desde os primórdios da internet, né? Então, mas quando eu coloco, por exemplo, que me interessa estudar economia criativa somente do período 2015 a 2020, eu vou reduzir consideravelmente esses resultados, tá bom? E aí eu tenho também o uso de aspas, né? Que a gente vai ver o uso de aspas, ele restringe os resultados àqueles termos específicos, né? Então, por exemplo, se eu pesquiso só economia e criativa sem utilizar aspas, o Google, por exemplo, ele vai me retornar qualquer coisa que tenha um nome economia e que tenha um nome criativa, não necessariamente juntos, não necessariamente o termo que eu estou pesquisando, né? Que me interessa, que é economia criativa, que é um tipo diferenciado de economia. Mas se eu uso as aspas, se eu boto economia criativa entre aspas, o Google vai entender que eu estou procurando o conceito economia criativa. Então, ele vai me dar um resultado muito mais direcionado. Esse uso das aspas ele é excelente para restringir pesquisa. E a outra dica é os operadores booleanos, né? Os operadores booleanos e a truncagem. Como é que funciona isso? Os operadores booleanos são esses and, or e not, que são termos em inglês que significam, né? E, ou e não, e eles também me ajudam a ampliar ou restringir as pesquisas, né? Então, eu posso, por exemplo, pesquisar por economia criativa Nordeste, utilizando o and, e ele vai me retornar resultados apenas que falem de economia criativa no Nordeste, né? Ou, por exemplo, eu quero ver tudo sobre economia criativa, mas que não seja sobre o Nordeste. Então, eu vou colocar economia criativa Norte, Nordeste. E aí ele vai me retornar justamente resultados que envolvam economia criativa, mas que não tratem do Nordeste. E, por exemplo, com o ou é quando eu quero utilizar termos que são
na literatura científica são similares. Por exemplo, economia criativa muitas vezes é chamada de economia da cultura, né? Então, eu posso pesquisar por economia criativa ou economia da cultura, e ele vai me retornar resultados que tragam os dois sinônimos, tá certo? E aí, uma outra coisa que tem é a truncagem, que é muito bacana, que é a utilização do asterisco para truncar um determinado termo. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu estou pesquisando empreendedorismo. E aí, empreendedorismo, pode ser que no meio dessa pesquisa por empreendedorismo, se ele for me retornar somente o termo empreendedorismo, eu não vou conseguir acessar, por exemplo, artigos que no título não usam o termo empreendedorismo, mas que tratam de empreendedorismo. Por exemplo, empreendedor, empreendedora, empreendimento, empreendedores, né? Que falam de empreendedorismo, mas não necessariamente com o termo empreendedorismo exatamente. E aí o asterisco ele te ajuda a ter acesso a esses termos também, através desse sistema de truncagem que a gente chama, né? E como é que funciona? Eu vou pegar a raiz da palavra, a raiz do termo, e vou colocar um asterisco no fim dela. Então, por exemplo, empreendedorismo, empreender, empreendimento, vai até ali o D, né? O primeiro D, empreender, até o D. Chegando no D, se eu colocar um asterisco, ele vai entender que eu quero tudo que envolva a raiz da palavra empreende. Então, ele vai me dar resultados que tenham empreender, empreendimento, empreendedor, empreendedora, empreendedores, empreender, enfim. Então, isso acaba ampliando aí os meus resultados, tá? E aí, deixa eu ver, isso aqui agora não, isso é spoiler. Vamos passar para a parte aqui de operacionalizar isso, né? Então, eu quero mostrar na prática como é que a gente faz. E aí, eu gosto sempre de abrir para que alguma pessoa me sugira aí um tema. De repente, é o seu tema de pesquisa. Me diga aí o tema que você pesquisa para a gente ver aqui na prática como é que vai funcionar. Alguém abre aí o microfone e me dá um tema, enquanto eu abro aqui uma guia de pesquisa. Deixa eu interromper aqui. Missão francesa no Brasil. Missão francesa no Brasil, certo? Quem que falou? Eduardo Silva. Edson, teu microfone está desligado, né? Eu percebi aqui, obrigado, viu? Eu vou começar pelo Google Acadêmico, porque é o que a galera assim, tem uma certa ressalva. Eu vou mostrar que a gente não precisa ter ressalvas com o Google Acadêmico, sabendo utilizar ele é muito, muito útil. Essa aqui é a página do Google Acadêmico, certo? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim. Pronto, beleza. Então, ó, eu vou começar com missão francesa no Brasil, não é isso? Ó, veja que eu estou simplesmente digitando missão francesa no Brasil, sem asterisco, sem uso de nada, tá? Vamos ver a quantidade de resultados que ele vai me ofertar. Ele me traz 134 mil resultados. E aí é o Google. O Google me traz de tudo. Aqui vai ter artigo, aqui vai ter tese, vai ter dissertação. Aqui vai ter o blog que um estudante de ensino médio escreve, entendeu? Então, assim, não que o estudante de ensino médio não tenha capacidade de escrever, não é isso. Mas, para mim, que estou fazendo pesquisa científica, me interessa ter como fonte de dados algo que passou por um crivo científico já aprovado, né? Então, teses, dissertações, artigos, apresentações de eventos científicos. É isso aqui a minha função, tá? Então, o Google ele vai te dar resultados de todos os tipos. A gente vai ver aqui como tentar balancear isso, tá? Então, ele me deu 134 mil. Ok. Então, por exemplo, aqui no primeiro, estrangeiros no Brasil, a missão francesa na Universidade de São Paulo. Pelo que eu estou vendo aqui, aparentemente parece ser um trabalho de conclusão de curso. Deve ser uma dissertação, uma tese, alguma coisa do tipo, tá? Aqui, pelo termo aqui, plural, revista de ciências sociais, já dá para ver que é um artigo, né? Aqui, geralmente, quando tem só um autor e quando o site que está guardando esse trabalho é um repositório, significa que é um trabalho de conclusão de curso. Então, deve ser uma dissertação, uma tese, um TCC. Aqui tem outro artigo, a Revista Brasileira de História. Aqui, Anais do Museu Paulista. Se é Anais é porque vem de algum evento científico. Então, foi alguém que apresentou esse trabalho, né? E aí, como é que a gente pode estar filtrando esses resultados melhor?
Primeiro eu quero mostrar esse menuzinho aqui do lado. Lembra que eu disse para vocês que uma coisa que é legal de fazer para ir filtrando é escolher o período? Então aqui você tem essa possibilidade. Ó. Nesse momento ele está me mostrando trabalhos de tudo que é ano. Então tem de 1991, tem de 2007, tem de 2009, tem de 2006, vários anos, 2010, os anos mais prováveis, né? O que você pode estar fazendo é especificando isso. Então, eu posso clicar aqui em período específico e, por exemplo, colocar, Edson, eu quero ver as coisas dos últimos 5 anos. O que é que se produziu nos últimos 5 anos? Ou seja, o que é que se produziu de mais atual sobre missão francesa no Brasil? É isso que me interessa aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, 2015 a 2020. Não vamos botar 21 ainda não, que não encerrou. 2020. Tinha 134 e ele já baixou para 15 mil, né? Tipo assim, quase 10%, né? Então, ele restringiu bastante. Ainda continua humanamente impossível dar conta de 15.300 resultados e nem é essa a intenção da pesquisa científica. Você não precisa ler tudo. Você precisa ler o que é mais relevante, né? E aí, ele dá essa opção, por exemplo, de classificar por relevância ou classificar por data. Como é que ele faz essa classificação por relevância, né? O Google ele tem, como a gente sabe, né, aí todo um trabalho de algoritmos, de estatísticas, de acesso, de citação, e ele consegue, através desses cálculos, dizer o que é mais relevante ou não. Então, nesse momento, ele está me mostrando o que é mais relevante. É assim que ele está ordenando. Então, por exemplo, ele está me dizendo que essa pesquisa de 2016 é mais relevante que essa aqui de 2017, apesar da de 2017 ser mais atual. Provavelmente por quê? Porque essa aqui de 2016 ela já foi bastante citada, né? Ela é reconhecida cientificamente na área da história como uma pesquisa importante. Então, eu estou acessando nesse momento aquilo que é mais relevante. Edson, se eu quiser ver por data, eu quero ver por data. Eu quero ver primeiro o que é mais atual. Então, eu clico aqui em classificar por data. Aí ele vai organizar, 78 dias atrás, né? 107 dias atrás, 108 dias atrás. Então, ele vai trazendo para você aquilo que está mais recente, até chegar ao ano de 2015, que foi o ano que a gente colocou, né, como sendo o ano limite, né? Deixa eu ver aqui o que mais que tem legal para a gente ver. Ele deixa eu ver, por exemplo, artigos de revisão. A gente não está aqui querendo acessar justamente trabalhos que me permitam fazer uma revisão da literatura para montar o meu projeto de pesquisa ou o meu artigo, etc. Aqui ele vai me deixar acessar artigos de revisão. Gente que já fez esse tipo de trabalho. Ele não mostrou nenhuma para a missão francesa no Brasil. Nossa, isso é muito ruim. Por um lado. Por outro lado, mostra você que tem interesse na pesquisa no tema de missão francesa no Brasil, que isso é uma oportunidade de pesquisa para você, né? Você, de repente, vai ser o primeiro trabalho aí de revisão sobre missão francesa no Brasil. Então, é uma oportunidade de pesquisa, né? A gente costuma dizer que na pesquisa científica nada se perde. Se você procurou uma coisa e não achou, é porque a sua pesquisa ela vai ser aí pioneira. Então, continue apostando, tá bom? Continue lá fazendo o seu trabalho. Aí é um trabalho mais... Se não apareceu aqui, vai aparecer em outro site. De repente, você tem que ir para um site internacional, procurar em outras línguas, esse tipo de coisa, tá bom? Agora sim, gente, todos os sistemas são muito falhos, né? Eles não são perfeitos. Então, o sistema do Google também apresenta falhas. É capaz de a gente procurar um artigo de revisão de missão francesa no Brasil em outra base de dados e aparecer. Não é porque não apareceu aqui que não exista, tá bom? E aí eu quero mostrar agora o uso daqueles booleanos que a gente viu. Então, eu vou voltar aqui para a página que tinha 134 mil resultados e eu vou mostrar para vocês que se eu procuro por missão francesa no Brasil, entre aspas, tá vendo? Ou seja, eu estou procurando exatamente esse termo, ele vai diminuir consideravelmente essa quantidade de artigos. Então, vamos ver quanto que vai ficar. Ele baixou para 182 resultados. A diferença gigante, né? Me ajuda muito assim, a filtrar esse processo. E se eu coloco, por exemplo, Edson, outros auxiliadores na pesquisa. Vamos supor que eu me esqueci o nome do rapaz que falou, desculpa. Vamos supor que seja... Eduardo. Ok, Eduardo. Missão francesa no Nordeste, né? Então, tu vai botar missão francesa no Brasil, por exemplo. Vamos botar sem aspas, para não complicar muito.
and Nordeste. Vamos ver o que é que ele vai trazer. Então, eu estou procurando missão francesa no Brasil, especificamente no Nordeste. E aí tem um detalhe importante na hora da gente utilizar essa ferramenta, pessoal, que é o quê? Esses operadores booleanos, que é o AND, o OR e o NOT, eles têm que ser escritos em maiúsculo. Porque se você digita em minúsculo, o sistema de busca vai entender que esse termo AND faz parte da sua pesquisa, que você está procurando pelo termo AND. E não é isso que a gente quer dizer aqui. A gente está dizendo que eu quero missão francesa no Brasil e no Nordeste, especificamente no Nordeste, tá bom? Então tem que estar em maiúsculo. Então ele tinha me dado 134 mil, né, resultados. Vamos ver o que é que ele me dá aqui agora. 16 mil, ó, né? Já reduz bastante. Ó, pré-história no Nordeste do Brasil, aqui vai falar alguma coisa de missão francesa, enfim. Arqueologia das missões religiosas no Nordeste do Brasil, Gilberto Freire, a Nova História, e assim vai. Então é uma coisa aí de ir catando aquilo que vai servir para você, tá? Eu quero mostrar outra coisa do Google que eu acho muito interessante, que é a opção de criar alerta, não sei se vocês conhecem. Bem aqui no cantinho, eu acho que talvez esteja pequeno para vocês, deixa eu ampliar. Pronto. Eu ampliei, foi lá para... Daqui, foi para baixo. Criar alerta, tá? O que é que esse criar alerta faz? Ele vai criar para você, sabe quando você tem aquela coisa lá do YouTube de clique em seguir, ativa o sininho, e aí toda vez que você assina um canal no YouTube, ativa o sininho, você vai receber na tela do seu celular ou no feed do seu computador, por e-mail, que aquele canal publicou uma coisa nova, um vídeo novo, né? Tem uma postagem nova. É a mesma coisa. Quando você cria um alerta aqui no Google Acadêmico e cria um alerta para determinado tema de pesquisa, determinada consulta, toda vez que sair uma publicação nova sobre aquele tema, você vai receber no seu e-mail um alerta dizendo que, ó, publicaram um negócio novo lá sobre o teu tema, vai lá dar uma olhada se te interessa. É mais ou menos essa a ideia. Então, por exemplo, aqui ele botou a missão francesa no Brasil e no Nordeste, porque era o que a gente estava pesquisando, né? Mas vamos botar uma coisa mais geral, porque fica mais amplo para a pesquisa, missão francesa no Brasil. Esse aqui é o meu alerta, tá? Tudo que for publicado sobre missão francesa no Brasil daqui para frente vai chegar no e-mail cadastrado, o e-mail do Google, o meu é esse, e aí você clica aqui em criar alerta, tá? Pronto, fez isso, vai ficar chegando no seu e-mail semanalmente, mensalmente, vai depender da escolha que você fizer, um e-mail dizendo assim, dando um relatório para você com tudo que foi publicado sobre esse tema nos últimos tempos, né? Você define se quer semanalmente, se quer mensalmente, se quer de 15 em 15 dias, ele vai dar essa opção para você, tá certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Eu vou botar lá para a tela inicial do Google. Quem tiver pode falar. Edson, e no Oi. caso, quando eu não quiser mais receber esses alertas? Pronto, porque eu não cliquei para criar, porque senão ia criar dentro do meu e-mail. Mas assim, do mesmo jeito que você cria, você pode cancelar. Você vai entrar no Google Acadêmico novamente, vai ter tipo uma área de pesquisa aqui. Deixa eu ver se aqui meu perfil. Não é aqui. Deixa eu só... Vamos criar um aqui rapidão para a gente ver. Ó, eu vou criar esse alerta aqui, tá bom? Para a gente ver. Criei o alerta. Ele vai exibir até 10 resultados toda vez que ele mandar para mim. Está criado. Deixa eu ver aqui. Alertas, pronto, achamos. Tá vendo aqui que aqui tem tipo um menuzinho lá, ó. Lembrando que você tem que estar logado na sua conta do Google, tá? Eu estou conseguindo criar, por exemplo, porque eu estou logado na minha conta do Google. Se você não tiver, você tem que criar um. Geralmente um Gmail resolve. Eu estou logado na minha, ó, bem aqui no cantinho dá para ver minha foto e tal, e é por isso que eu vou conseguir agora, eu consegui criar e vou conseguir cancelar. Então eu venho aqui em alertas, ele vai mostrar todos os alertas que eu criei, e você vem em cancelar, tá vendo? Aí você clica aqui em cancelar o alerta, e está resolvido. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente passa para o próximo site, para mostrar para vocês a próxima ferramenta. Não, vou passar então, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora o catálogo de teses e dissertações da CAPES.
Edson, eu tenho uma pergunta. Oi, Eu pode já ouvi fazer. falar na plataforma Sucupira. Essa Certo. plataforma, ela serve, a gente consegue acessar algum artigo, alguma coisa para, como é que se Para diz? pesquisa, né? Pesquisa, ou Pronto. ela é mais alguma outra forma? Porque eu me lembro que um orientador meu Hum, pediu meus dados do artigo que eu fiz, da especialização, né? Para deixar na plataforma Sucupira. E eu fiquei na dúvida se tem como a gente consultar alguma coisa, ou se ela é só algum tipo de arquivos dos pronto. trabalhos encerrados. É a Yara que está falando, né? Yara, é o É, seguinte, a plataforma Sucupira ela é uma plataforma de bases de dados dos programas de pós-graduação do país todo. Então, todo mundo inclusive todos os anos, os programas de pós-graduação têm que atualizar os dados das pós-graduações lá nessa plataforma. É por isso que o seu orientador pediu seus dados. Ele quis saber, provavelmente, seus dados pessoais e também os dados de pesquisa. Yara publicou alguma coisa? Passa aí para mim. Yara fez tal coisa? Passa aí para mim. Porque eles vão alimentando essa plataforma, que eles vão alimentando métricas, né? Que é o que ajuda, por exemplo, a CAPES a definir quando um programa de pós-graduação vai subir de nota ou vai descer de nota. A plataforma Sucupira faz isso. Mas, além disso, a plataforma Sucupira também é a responsável pelo Qualis. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, publiquei na revista Qualis B2, Qualis A não sei o quê, Qualis C. Não tem isso? É lá na plataforma Sucupira que isso fica catalogado. Se tu entra na plataforma Sucupira, tem uma opção de busca por periódicos. E aí tu consegue ver lá se o periódico X ele é tipo A1, que é o top, A2, ou se ele é um periódico com um Qualis um pouco menor, um Qualis C, por exemplo, entendeu? Um Qualis B5, alguma coisa assim. Então você consegue ver isso lá. Você, por exemplo, eu quero na minha pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa show de bola, eu só quero pesquisar em periódicos B2 para cima, B2, B1, A2, A1. Você tem essa opção de filtrar por quais lá dentro da plataforma. Ele vai te dar uma lista de periódicos daquela sua área. Você escolhe a área, por exemplo. Minha área é educação. Então, eu quero utilizar para minha dissertação, para minha pesquisa, só fontes de dados B2 para cima da área de educação. Aí ele permite te fazer todos esses filtros, tá bom? Mas ele não vai te dar, por exemplo, os artigos. Ele vai te dizer só que revistas são essas. Aí cabe a você ir em revista no Google, procurar para ter acesso aos artigos. É por isso que ela não é tão útil no momento de montar uma revisão de literatura, um projeto de pesquisa. É mais assim para você realmente saber se tal revista vale a pena ou não ser utilizada. Tá bom? beleza, obrigada. Nada. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Por que eu gosto de mostrar esse? Porque, assim, muita gente fala, não, ler tese e dissertação não dá tempo, é muito grande, não sei o que, não sei o que, eu concordo. As teses e dissertações que eu utilizo para embasar a minha, eu não li todas completas. Impossível, né? Tem tese aí de 300 páginas. Porém, qual é a vantagem da tese da dissertação? Você acessar a tese da dissertação. Sabe quando a gente está procurando um artigo, achou um artigo muito interessante, que trabalha o nosso tema, e aquela pessoa, ela diz lá, né, que aquele artigo foi fruto de uma tese de uma dissertação dela. E você achou um trabalho muito interessante, ela utilizou um instrumento de pesquisa muito bom, um questionário que deu umas respostas muito legais, ou você tem curiosidade de saber como é que foi a entrevista daquela pessoa, se ela utilizou uma metodologia qualitativa de entrevista, como é que foi o roteiro de entrevista dela, né? Quais foram as técnicas que ela utilizou, ou se ela aplicou uma metodologia quantitativa, né? Como é que foi o questionário dela? Num artigo científico, que vai ter ali entre 15 e 20 páginas no máximo, nenhum autor tem condições de colocar um instrumento de pesquisa. Não dá, não cabe nas páginas. Ele só coloca qual foi a metodologia que ele utilizou e já parte para a discussão dos resultados, né? Mas se isso aí veio de uma tese ou uma dissertação, na tese e na dissertação, ela tem condições, sim, inclusive ele é obrigado a colocar o instrumento de pesquisa que ele utilizou. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, eu estou pesquisando valores do trabalho em um setor específico da economia criativa. E valores do trabalho é um construto da psicologia do trabalho que existem trocentas questionários, trocentos instrumentos de avaliação, escala de 1 a 5, escala de sim, não sei o que, não sei o que. Então, eu queria ver como é que essa pessoa aqui, desse artigo que eu achei, fez a pesquisa dela, né?
utilizando um questionário tal, como é que foi o roteiro dela, e no artigo não dava para ver, mas eu achei até a dissertação dela, e vi como é que foi o questionário, então consegui ter acesso para verificar se aplicava na minha pesquisa também, se dava para adaptar alguma coisa ou não. Ela, no caso, utilizava uma pesquisa quantitativa e a minha pesquisa é qualitativa, então eu e meu orientador fomos lá e fizemos uma adaptação do modelo quant para o modelo quali, entendeu? Então foi muito útil para mim, muito útil. Eu só estou construindo a minha dissertação porque eu tive acesso a um instrumento de pesquisa que foi validado por outros cientistas, né? Porque foi uma dissertação já defendida, portanto, que passou por uma banca, e aí foi muito útil, tá? Então, por isso eu gosto sempre de mostrar esse site aqui, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Qual o problema dele? Ele não tem um sistema de busca muito complexo, né? Geralmente, quando a gente tenta utilizar aquele negócio de aspas, asterisco, o AND, né, o OR, o NOT, às vezes ele dá erro. E às vezes, como ele é um site da CAPES, mantido por uma base de dados da CAPES, de vez em quando eles fazem atualizações, de vez em quando o site está fora do ar. Mas não é sempre. Você pode vir a enfrentar problemas com eles, mas não é sempre. É um site que vale a pena tentar sempre, tá? E aí, eu vou botar aqui... Alguém quer me dizer um outro tema aí? Alguém que tá... Liga o microfone e fala um tema. A gente viu o colega com a missão francesa, um tema diferente. Educação à distância na pandemia. Educação à distância na pandemia. Pronto. Será que já deu tempo alguém fazer uma tese ou dissertação sobre a educação à distância na pandemia? Vamos tentar a sorte aqui. Porque foi do ano passado para cá, né? Educação... Eu vou botar entre aspas, porque como é bem específico, e eu boto sempre sem asterisco, ou sem cedilha, sem tio, porque, como eu falei, o site ele é um pouco limitado com esses sistemas de busca, mas vai que, né? Educação à distância na pandemia. Quem foi que falou? Jaiane. Jaiane, vamos ver, Jaiane, que aparece. Nenhum, Jaiane, ainda, viu? Nenhum. Não deu tempo ninguém fazer ainda. Pelo menos não está publicado ainda aqui, né? Vamos tentar, no lugar de pandemia, vamos botar só educação à distância para ver, né? Porque aí você pode, de repente, achar uma dissertação legal que dê para embasar, né? Fazer referencial teórico para a sua. Edson, pode botar assim, metodologias ativas na educação à distância. Pronto, beleza. Vamos ver aqui, a educação à distância deu 4.090 resultados, tá? E olha que eu botei com aspas, tá? Então deu bastante coisa, né? A gente teria que filtrar muita coisa aqui. E eu vou mostrar os filtros para vocês. Vamos aqui botar metodologias ativas. Repete para mim aí, por favor. Metodologia ativa na educação à distância. Metodologias ativas na educação à distância, que aí mistura o seu com o da Jaiane. Vamos lá. Com a aspas, porque veja que eu botei aspas, deu um resultado bem específico, inclusive é o título desse trabalho. Ó. É uma dissertação de mestrado, certo? O título é Metodologias Ativas na Educação à Distância e a Percepção dos Alunos de um Curso de Pedagogia à Distância em relação ao processo ensino-aprendizagem. Super específico, eu tenho certeza que vai servir para a sua pesquisa, né? Agora, deixa eu tentar, sem aspas, só para ver o que é que ele me dá aqui. Ele com certeza vai me dar muita coisa. Poxa, ele me deu apenas 1.250.000 resultados, né? Se a gente botar só... vamos tentar fazer uma combinação assim, ó, entre aspas, metodologias ativas, vamos tentar a sorte, porque vai que ele buga, educação à distância, sem aspas, para ver o que dá. Me voltou 2, tá vendo? O uso de ambientes virtuais de aprendizagem nos cursos técnicos sob o olhar dos professores e as contribuições do uso do Facebook para o desenvolvimento da aprendizagem significativa. Será que lhe interessa? Aí você vai lá e dá uma verificada. Deixa eu mostrar, a partir desses resultados, como é que você pode utilizar, né? Tá utilizando aqui essa ferramenta.
Edson, tá, eu estou vendo aqui que ele deu o resultado, mas como é que eu consigo acessar o documento? Bem aqui tem a opção detalhes, tá vendo? Ó, detalhes. Eu clico nele e ele vai me abrir. Ele vai me abrir todos os detalhes aqui, né? Ó, da onde é, lá da Universidade Federal de Santa Maria, qual foi o programa que foi publicada essa dissertação, etc, etc. Geralmente, aqui para o final, ele disponibiliza o arquivo para você baixar. Pelo que eu estou vendo aqui, essa pessoa não deixou, por algum motivo, não está disponível. Aí o que é que você faz para tentar conseguir? Você copia o título e joga no Google normalmente para ver se aparece lá, tá? Mas geralmente a maioria das teses e dissertações, até porque são de programas de universidades junto à CAPES, portanto, é uma coisa pública, de interesse público, geralmente todos vão estar disponíveis para você acessar aqui. Geralmente tem um linkzinho por aqui, arquivo PDF, alguma coisa. Você clica e baixa, tá bom? Aí deixa eu mostrar só Ele abriu para vocês. Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu só minimizar aqui. Abriu. Ele não abriu para vocês. Eu estava mostrando e não mostrou. Peraí, deixa eu tentar aqui a outra guia. A guia que eu estava falando era essa aqui, ó. Quando eu cliquei lá em detalhes, foi isso aqui que ele abriu, ó. Certo? Pronto, agora eu vi que não estava aparecendo, né? Tá vendo que ele me mostra de onde é a universidade, ele me mostra o resumo do trabalho. Aí, bem aqui pelo fim, geralmente tem a opção de você conseguir baixar o documento. Esse caso específico aqui não tem, mas geralmente tem, tá bom? Aí, se não tiver, você vem aqui, copia o nome do trabalho, esse título aqui, joga lá no Google que deve aparecer. Afinal de contas, trata-se de um trabalho de um programa de pós-graduação, né? E isso tem que ser dado publicidade a isso, porque são documentos enfim, de programas de pós-graduação de interesse público, tá bom? Deixa eu voltar só na outra tela para poder mostrar a vocês como filtrar lá dentro da plataforma por ano, por programa, esse tipo de coisa, porque é muito útil. Aí eu vou voltar lá no tema da Jaiane, sobre a educação à distância. Educação à distância, porque como tem muito resultado, não faz muito sentido filtrar 2 resultados, né? Mas aí bastante já facilita. Pronto, 4.190. Edson, 4.190, sendo, ó, bem aqui no cantinho, acho que dá para vocês verem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Pronto. Ele me disse que desses trabalhos, 2.606 são dissertações de mestrado, 879 são teses de doutorado. De repente a Jaiane quer ver só as teses, então ela já clica aqui, ó, quero ver só tese, já clica aqui e vai em aplicar, filtrar, cadê a opção? Refinar, tá aqui, refinar meus resultados. Ela selecionou só tese de doutorado, refinar meus resultados. Aí de 4.000 pulou para 879, já baixou consideravelmente. Edson, eu só quero ver de 2015 para cima. Aí vamos abrir aqui as opções, são 23 opções. Por que ele deu coisa? Porque tese só tem 2015 e 2018, deve ser isso. Engraçado, aqui aparece mais. Tá vendo como o site é bugado? Aqui aparece 23 opções, quando você abre só aparece 3. Vamos por aqui. 2015, 16, 17, não está aparecendo 18. Vamos botar 13, 14, 15, 16, 17, 18. Refinar meus resultados. Ele desce para 430. Edson, só me interessa da área de ciências humanas e, deixa eu ver, multidisciplinar. Eu não quero ver teses de doutorado sobre a educação à distância da área da saúde, não me interessa, então não seleciono. Não me interessa da área de ciências sociais aplicadas, eu só quero ver de ciências humanas e multidisciplinar. Aí você clica e vai lá em refinar novamente. Aí ele vai baixar para 287. E aí você vai brincando com esses filtros, pessoal. Quanto mais você conhece o seu tema de pesquisa, o seu recorte de pesquisa, melhor para você, porque você vai conseguir ir filtrando, tá bom? E aí eu estou vendo que o tempo está, né, correndo. Eu quero mostrar um último para vocês que eu considero muito importante. E aí eu não sei se ele vai estar 100% acessível a vocês, porque que é o Portal Periódicos CAPES. Qual é a ideia do Portal Periódicos CAPES? O que é o Portal Periódicos CAPES?
como o próprio nome diz, né, ele é um portal que reúne dezenas de bases de dados de periódicos, organizado pela CAPES, portanto, destinado a programas de pós-graduação. E aí, acredito eu posso aqui estar enganado, mas é para ser, porque a ideia é essa, que todos os programas de pós-graduação tenham acesso ao periódicos CAPES. Todas as universidades que apresentam programas de pós-graduação que sejam federadas, né, confederadas ao que eles chamam de comunidade federada, comunidade científica federada, algo assim, eles têm acesso a isso. Então, eu vou mostrar para vocês isso a partir do meu login da UFC. E aí, eu não sei se a UAB tem acesso, mas, de repente, se você tem vínculo com outra universidade ou algum colega de vocês é de alguma universidade federada, algum centro de pesquisa federado, pode, de repente, estar cedendo esse acesso. Legal. Se não, eu vou mostrar também sem o acesso, tá bom? Ninguém vai sair prejudicado. Se por um acaso você... eu tô vendo que eu não compartilhei essa guia aqui, peraí. Mudou aí para vocês? Tá no Periódicos CAPES agora? Ok. Pronto, show. Para quem tem de alguma unidade, algum programa, né, confederado, é só vir aqui em acesso CAF, porque o acesso CAF te permite acessar de qualquer lugar que você estiver, você não precisa estar acessando a rede da universidade, a rede do seu centro de pesquisa. Aí você vai vir em acesso CAF e vai fazer o seu login. Peraí. Vai fazer o seu login, ó, tá aqui, Comunidade Acadêmica Federada. No meu caso é o UFC, quando eu boto o UFC ele já aparece. O UFC, tá vendo? Vamos tentar, não sei se a UAB vai ter. É UAB, né? A sigla de vocês. Aqui não aparece, não. Universidade. Coloca o S, Edson. O S. O Edson. O AB. O S aparece, tá vendo? O AB não apareceu. Isso, nós temos acesso a essa plataforma para entrar em videoconferências, né? E aí nós entramos com o login da CAPES. Então, provavelmente, vocês devem conseguir acessar mesmo sem ser pelo CAF, né? Já que tem login da CAPES. Show de bola. Então, o que eu vou mostrar vai servir. Que bom, que bom. Então, vamos entrar aqui pelo meio da UFC. Eu vou entrar com o meu login aqui. Enviar. Meu login do UFC já está salvo. E aí eu sei que eu entrei porque ele vai dizer bem aqui, ó, acesso por Universidade Federal do Ceará. Bem aqui, ó, tá vendo? Pronto. Aí eu sei que eu já não estou mais na área livre, digamos assim, eu estou na área da UFC. Por que que existe essa distinção? Quando você acessa através de um login de algum instituto federado, acadêmico federado, você vai conseguir acessar mais coisas do que quem não tem. Mas quem não tem, também consegue acessar, só que mais limitado, tá bom? E aí, aqui também é do mesmo jeito, ó, você pode buscar por assunto, por periódico, por livro, por base. E aí, quando eu busco por assunto, você vai digitar o seu tema. Quando eu busco por periódico, você vai digitar o nome do periódico que você conhece, que você quer pesquisar. Quando ele te permite acessar livros também, mas o que eu queria mostrar a vocês era buscar base. Por quê? Porque o grande barato para mim do Periódicos CAPES é ele me dar acesso gratuito a coisas que geralmente eu teria que pagar para acessar, como, por exemplo, a Scopus, que é a base de dados internacional que eu falei, que é referência mundial e que é uma base de dados e não é barata, ela é cara, né? As coisas que estão publicadas lá dentro, inclusive, você paga em dólar, e o dólar não está muito bom para a gente estar pagando muita coisa, né? Mas só que se você acessa o Periódicos CAPES pelo seu login, você consegue acessar gratuitamente, porque a CAPES garante esse acesso gratuito. Esperamos que continue garantindo aí por muito tempo. Mas vamos aqui, ó, buscar base, e eu quero mostrar para vocês a Scopus, tá bom? Buscar base, ele vai abrir esse filtro de base para mim, ó. Eu vou aqui, digito Scopus no meu teclado. Scopus. Scopus aqui, ele me deu o resultado, eu clico e ele vai me encaminhar para lá. Ele vai abrir uma nova guia, ele está me encaminhando neste momento, eu vou compartilhar aqui, ó, ele está me encaminhando, redirecionando. Edson, eu consigo acessar Scopus sem ser por dentro do Periódicos CAPES? De forma gratuita, não. De forma gratuita, não, entendeu? Você teria que pagar. Eu só consigo ver essa tela, por exemplo, aqui, onde eu consigo fazer pesquisa, porque eu entrei por dentro do Periódicos CAPES. Se eu entrasse por fora, eu não conseguiria, tá bom?
Então, você foi lá, entrou com o seu login da UES, com o seu login da CAPES, que a Janine falou, aí você provavelmente vai conseguir chegar aqui por esse caminho. E aí, qual é o grande barato do Scopus? Primeiro, o empecilho do Scopus, né? A dificuldade do Scopus. Tudo aqui está em inglês. Quase tudo aqui está em inglês. Então, pesquise em inglês aqui dentro, tá bom? Não tenho muita familiaridade com inglês. Como é que eu vou me virar? Hoje em dia existem aquelas ferramentas de tradução simultânea, né? Tem o Google Tradutor, tem um site maravilhoso chamado DeepL. Deixa eu digitar para vocês aqui, porque o que é que o DeepL faz que o Google Tradutor não faz, ou pelo menos eu desconheço. O DeepL, ele permite que você faça o upload de um documento em inglês todinho, o documento todo, e ele traduz para você o documento todinho e você baixa ele totalmente traduzido em português. E detalhe, a tradução do DeepL é infinitamente superior à do Google Tradutor. O DeepL é uma ferramenta de tradução utilizada por jornais, por exemplo, Le Monde da França, os jornais italianos, CNN americana. Então, assim, tem esses jornais grandes que tem no mundo todo que precisam fazer correspondência com, sei lá, aconteceu tal coisa lá na Arábia Saudita, precisa traduzir. Então, é a ferramenta utilizada por eles. Então, assim, a tradução deles é infinitamente melhor. É o que eu sempre uso quando eu preciso traduzir algum documento que tem um nível de inglês muito, muito difícil. Deixa eu botar aqui para vocês o nome desse coisa. Se escreve assim, ó. Deixa eu só... para não pegar errado. O DeepL. Pronto, é esse aí. Tá? Depois vejam lá. E aí, voltando aqui para o Scopus, que eu sei que eu estou chorando tempo, gente, eu já estou acabando, juro para vocês. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui pela minha área, só para ser mais rápido, porque eu tenho mais familiaridade, economia criativa. E a economia criativa em inglês é Creative Economy. Porque eu quero mostrar para vocês os gráficos que o Scopus me dá. E esses gráficos, por exemplo, eu estou utilizando dentro da minha dissertação. Porque ele meio que faz o trabalho para você de fazer uma pesquisa bibliométrica. Ele te dá dados bibliométricos. O que são dados bibliométricos, né? Caso alguém não tenha familiaridade, bibliometria é uma área das ciências estatísticas e da biblioteconomia que o interesse dele é saber, por exemplo, qual foi a instituição que mais publicou sobre determinado tema, quem é o autor que mais publica sobre determinado tema, qual o país é campeão de publicação nesse tema. Para que eu preciso saber disso? Justamente para poder caracterizar o seu campo de pesquisa, né? Se eu estou pesquisando, por exemplo, metodologias ativas na educação, será que não me interessa saber, por exemplo, qual o país que lidera a pesquisa de metodologia ativa na educação à distância? Eu acho que me interessa sim, né? Porque de repente de lá eu posso tirar ideias, de lá eu posso tirar modelos que são aplicáveis na minha realidade, eu posso adaptar, né? As possibilidades são diversas. Então, assim, conhecer o que tá se falando lá fora é muito importante, não tem como negar. Então, ó, botei Creative Economy, eu estou pesquisando aqui por título do artigo, resumo e palavras-chave. Ele vai me dar 1.150 documentos. E, gente, é um número menor de documentos, mas você pode ter certeza que são 1.150 documentos de altíssima qualidade, porque só vai para Scopus periódicos, assim, top, tá? E aí, bem aqui, ó, eu tenho uma opção de... Cadê? Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. Analysis Search Results, né? Analisar os resultados da pesquisa. Quando eu clico nele, olha o que é que ele vai me mostrar, que massa. Ele vai me mostrar gráficos sobre... Aqui, mostrou. Esse gráfico aqui é documentos por ano. Então, assim, em que ano mais se publicou sobre economia criativa? Será que o tema economia criativa é um tema que está em ascendência, está em decadência? Será que o tema de economia criativa, ele ainda é um tema que vale a pena eu estudar? Tipo, já se falou tudo sobre isso, não tem mais nada para se estudar. O gráfico está me mostrando que as pesquisas em economia criativa só crescem, que é um tema super em voga. Ó, 2020, o ano que mais publicou sobre economia criativa. Ano passado. 2021 ainda não acabou. Pode ser que 2021, ó, tá bem aqui, supere. Vamos ver. Edson, eu tô vendo que ele já tá mostrando até pesquisa de 2022, 3 documentos de 2022. Como é que pode? É porque na pesquisa científica, né, às vezes você tem artigos que são publicados, você manda um artigo para determinada revista,
mas aquela revista já está comprometida para o 2021 todinho. Até dezembro, eles já têm todos os artigos que vão ser publicados. Então, o seu foi aprovado, mas só vai sair em 2022. Aí é isso aqui que ele está mostrando, que para 2022 já tem 3 documentos aí sobre economia criativa, né? Vamos ver o que é. Então, ele me mostra, ó, documentos por ano. O que é que isso quer me dizer, esse gráfico? Que o tema economia criativa está em ascensão. Show. Será que o tema metodologias ativas também está? Já é um dado para você ter para sua pesquisa, né? O que mais que ele me mostra? Ele me mostra, por exemplo, documentos por autor. Quem é o autor que mais publica economia criativa? Eu estou vendo aqui que esse Ominian, ele publicou 18 pesquisas sobre economia criativa. O cara dentro da Scopus. E aí, Edson, mas isso é dentro da Scopus. Isso não quer dizer que ele é o que publica mais no mundo. Exatamente isso. Ele não quer dizer que é o que ele publica mais no mundo. Quer dizer que ele publica mais na Scopus, que é uma base de dados de referência no mundo todo. Então, isso quer dizer muita coisa. Quer dizer que ele publica 18 boas publicações sobre economia criativa, né? Que provavelmente são publicações que são referência para todo mundo que vem atrás, tá? Eu consigo ver, por exemplo, por país. Quais são os países em que a pesquisa sobre economia criativa é avançadíssima? Reino Unido, não sei se alguém tem familiaridade com a economia criativa aqui, mas a economia criativa, ela nasce na Austrália, mas é no Reino Unido onde ela é mais desenvolvida. Sempre foi assim. Então, não é uma surpresa, por exemplo, eu ver que o Reino Unido é o país que mais publica sobre economia criativa, por exemplo. Então, na minha dissertação, isso já é um dado. Na minha dissertação está lá escrito que a economia criativa, o Reino Unido continua liderando as pesquisas em economia criativa, e babá. Eu consigo ver, por exemplo, que o Brasil publicou 40, né? Aí eu consigo ver qual foi o espaço de tempo depois, quando eu me aprofundo. Mas isso quer dizer que o Brasil está ruim? Olha, nesse escopo aqui, o Brasil está entre os 10 mais. Tá vendo? Ó? Então a gente não está tão ruim assim, não, né? O que mais que eu consigo ver? Eu consigo ver, por exemplo... Acabou de aparecer. Cadê, rapaz? Aqui, por afiliação, ou seja, quais são as universidades e institutos de pesquisa que mais publicam. Eu consigo ver, por exemplo, que o King's College London é o que mais publica. O King's College London é lá no Reino Unido, né? Será que o King's College London é o responsável pelo grande número de artigos do Reino Unido, ou será que o Reino Unido ele lidera, mas porque a pesquisa está concentrada em várias universidades ao mesmo tempo? Isso aí, a partir daí você pode fazer diversas reflexões, né? Por exemplo, o Brasil figurou lá entre os 10 mais, né? Mas aqui não tem uma universidade brasileira, entre as 10 que mais publicam. Então já fica, por exemplo, como uma conclusão da minha pesquisa, que o Brasil tem muito a avançar, que as universidades brasileiras têm que se apropriar mais da pesquisa na área de economia criativa, e assim vai. E uma última coisa que eu posso mostrar... por área, né? Eu vejo aqui, por exemplo, que a maior parte das pesquisas de economia criativa são da área de ciências sociais, né? Onde está encaixado as pesquisas de sociologia, as pesquisas de ciências sociais aplicadas, né? Outras menores aqui, artes e humanidades, business management e accounting, computer science e por aí vai. Tá? Então, o Scopus ele tem essa vantagem, ele te dá vários gráficos, ele permite que você baixe esses gráficos, que você vá brincando com esses gráficos. E a partir daí, meu amigo, o céu é o limite, porque você vai, a partir daí, traçar uma série de reflexões, tá bom? Gente, já são 8h05, eu tinha até 8, desculpa aí, tá? Ter passado o tempo. Espero que tenha servido assim, para vocês alguma coisa. Eu vou passar o slide para vocês através do César, porque ficou faltando apresentar duas outras coisas super bacanas que não deu tempo para apresentar, que é justamente, Edson, eu fiz tudo isso, eu aprendi a pesquisar nas bases de dados, no Scopus, no catálogo de teses e dissertações, mas tudo isso não vai servir para nada se eu não ler, se eu não fizer os fichamentos, se eu não fizer, né, os quadrozinhos para fazer a revisão de literatura. Eu concordo com você. E aí, se tivesse dado tempo, eu teria apresentado a vocês, mas aí eu vou mandar para vocês tanto a apresentação quanto os modelos de fichamento e de sumarização. Deixa só eu mostrar para vocês rapidamente, juro, rapidamente aqui como é esse modelo. Edson, Oi.
Pessoal, boa noite. Se vocês não se importarem, dá mais 10 minutos para o Edson, o que é que vocês acham? É Todo bem mundo rápido. concorda? Acho que até 5 resolve. É bem rápido. Sim, muito com certeza. Sim. Tá certo? Obrigado, gente. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Edson, eu fiz tudo aquilo lá, né? Aprendi a mexer no Scopus, Google Scholar, vi que o uso de asterisco, uso de aspas, do end vai me ajudar bastante, que pesquisar em inglês é super importante, que determinar um período de pesquisa me ajuda a restringir meus resultados. Mas e aí, eu faço o que agora com isso, né? Vou começar a ler e tal. Como é que eu resolvo isso? A gente vai passar para outra etapa, que é a leitura do material, onde eu vou levantar os meus dados e vou me aprofundar nos trabalhos. E aí eu tenho 2 etapas aqui: a sumarização e os fichamentos. São etapas que elas são paralelas. Ao mesmo tempo que você faz a sumarização, você também faz o fichamento, porque é para você ganhar tempo, né? Ninguém tem tempo para perder. Qual a diferença entre um e outro? A sumarização é isso aqui, ó. O que eu chamo de sumarização é isso aqui. É você destrinchar aquilo que você achou. Então, por exemplo, achei meu artigo sobre economia criativa e discursos urbanos. Ó. Aí eu li ele, né? E enquanto eu li, eu ia fazendo o fichamento também, que é o quê? Anotando as partes importantes, né? Indo lá com o meu marca-texto, pegando as citações que mais me chamaram a atenção. No final, eu faço um resuminho da minha própria cabeça para ver se eu entendi realmente quais foram as principais conclusões daquele estudo, né? O que é que aquele estudo ali diverge de outro estudo que eu já tinha lido. Ah, esse cara aqui trouxe uma ideia completamente diferente daquilo que eu tinha visto. Vou botar os dois para conversar na minha dissertação, né? Nos meus resultados e tal. Sumarizar nada mais é do que resumir. Então, eu vou resumir, né? Eu gosto de fazer essa tabelinha. Esse modelo aqui foi eu que fiz para minha dissertação, porque me ajudou bastante. Quando eu chego lá na fase de resultados, onde eu tenho que fazer os comparativos, né? Tá, eu acho minhas entrevistas deram isso aqui. O que é que eu faço com isso aqui? Eu vou escrever os resultados comparando com o que já existe. Então, por exemplo, eu venho lá no meu quadrozinho, pego aqui essa aba aqui só de conclusões e vejo o que é que os meus resultados, se eles corroboram esses resultados que eu já tinha lido, se eles são diferentes. São diferentes? São. Em que é diferente? Nisso, nisso e nisso. E assim, isso aqui serviu para isso, entendeu? Então, por exemplo, ó, eu achei um artigo, eu achei uma tese, isso aqui que eu li foi um livro, foi uma dissertação. Quem são os autores? Escrevo aqui o autor e o ano, o título. Quais são as categorias discutidas nesse artigo aqui? Economia criativa, revitalização do espaço urbano e ocupação do espaço público. Nisso aqui, quem foram os principais autores que o fulano que escreveu utilizou para o referencial bibliográfico dele, né? Eu vi que ele citou muito esse cara aqui. Então, é porque esse cara aqui ele é importante para a área. Eu também vou ler esse cara aqui, também vou citar. Aí você anota lá quem foram os principais que ele citou. Qual foi a metodologia de pesquisa que ele utilizou? Ah, ele utilizou uma pesquisa qualitativa em mídias sociais e entrevistas. Vou anotar isso aqui. E quais foram as conclusões que ele chegou? Ele concluiu isso, isso e isso. É isso que você vai fazer. Para tudo aquilo que você leu, que te interessou, faça isso aqui. Isso aqui poupa você de lá na hora de escrever os resultados e a conclusão, tipo, caramba, o que é que aquele cara falava? Eu vou ter que ler de novo? Não vou ter que ler de novo. Tá tudo resumido aqui no seu quadro de sumarização. Aí eu vou mandar esse modelozinho de quadro para vocês, tá bom? Pelo César. E a outra coisa é o fichamento. Eu uso esse modelo de resumo fichamento. Assim, ele não tem nada de especial, é o mesmo modelo de resumo e fichamento que provavelmente vocês já fazem, mas eu gosto dele porque ele realmente me força a escrever somente aquilo que é importante, porque eu não sei vocês, mas a gente sempre cai naquela armadilha do vou marcar só o que é importante, e no final teu texto está todo marcado, né? E esse modelo aqui, ele me força a, por exemplo, escolher só 5 citações importantes. Ele me força a dizer no final o que foi que eu aprendi com aquele texto. Então eu gosto bastante de utilizar ele. Ele foi elaborado por uma amiga minha, que tem um Instagram dessa área específica de estudos, né? Que é a Letícia e seus estudos. Inclusive, se quiser, utilizem, sigam ela lá, ela dá bastante dicas. E eu também vou mandar esse modelo para vocês pelo César, tá bom? E, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção, pelo convite. Muito obrigado, professor. Tempo aí. E esse é o meu e-mail. Quem tiver dúvida, pode escrever, tá bom? Tranquilo. Voltou energia agora aqui, mas desligou todos os aparelhos. Nós estamos no celular, né, professor? Caramba, mas o pessoal me viu aí, os outros alunos? Viu sim, não caiu não. Beleza, Caiu não. Beleza.
Professora Jaiane, por favor, nossos agradecimentos ao professor Edson, aos alunos aqui. Muito obrigado pela participação. Professora Jaiane. Vou colocar a turma no grupo. Dúvidas no grupo não tem, não? O pessoal pode ficar à vou vontade. perguntar, eu quero uma pergunta. Pode Porque perguntar. ele acessou com o e-mail da UFC, né? Acho que é no periódicos, né? Da CAPES. Aquele acesso que você tem é porque você é aluno do mestrado ou porque você Isso, trabalha? porque as duas coisas. Lá na UFC, tanto com quem é de programa de pós-graduação, né? Com tanto quem é aluno, graduação ou não, graduação pós, como quem trabalha lá tem acesso. Esse é o meu login de trabalho, na verdade. Então, no caso, se tiver um e-mail da instituição, mesmo sendo graduado, consegue acessar? Tu é egressa de lá, é? Não, eu sou da UES, a gente tinha e-mail na UES. Yara, eu tenho dúvida se a partir do momento que você conclui o curso, se você ainda continua tendo. Mas vale a pena tentar. Vai que. Certo. Né? Tenta lá, talvez dê certo. Viu? Eu tenho outra pergunta. Tu já ouviu falar numa plataforma chamada Tesaurus Brasileiro da Educação? Não, isso aí não. Desconheço essa aí. Ei, Edson, rapaz, deu um blackout aqui, apagou tudo, a internet caiu, mas já voltou aqui. O Afonso falou aí pra mim. Rapaz. Acontece. Mas aí, beleza, estamos aqui de volta. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Isso aqui o Instagram da minha colega. Bom, essa está sendo gravado, né? Nós iremos colocar a tua palestra, Edson, lá no nosso canal do YouTube, certo? Então, quem quiser assistir depois, né? É só entrar lá no nosso canal do Polo AB Maracanã. Agradecer Paulo Mauriti e Paulo Moca. Também, Afonso que está falando que nós temos convidados aqui de outros polos, né? Paulo Mauriti, Paulo Meruoca, né? Estão sempre com a gente aqui participando, né? Quem sabe o Edson, aí depois, Edson, vai ser convidado para ir dar essa palestra em outros polos, viu? Tamo junto, gente, tamo junto. Nós também, eu vou te enviar depois uma declaração de palestrante, certo? Eu mando lá. Agradeço. O Lattes agradece. Com certeza. E também tá no chat, né? O lado da frequência, para você preencher, também receber uma declaração que participou da palestra, ok? Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Está todo mundo satisfeito aí? Eu estou todo mundo curioso. Acho que o pessoal ficou mais curioso, viu, Edson? Agora vamos querer mesmo aprender a pesquisar dessa forma, né? O negócio é pôr em prática, que aí dá certo. Certeza. É assim, Edson, eu agradeço muito, né, você ter aceito o meu convite. Acho que caiu, será? Professor, caiu de novo aqui, estamos sem energia. Estamos no escuro, no breu. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos, viu? Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado aí ao Polo AB de Maracanã pelo convite. César, grande abraço. Obrigado pela recepção, pessoal. Foi muito... O César está mandando um abraço aqui na escuridão. Grande abraço. Obrigado pelo acolhimento. Me senti muito acolhido por vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, valeu, Larissa. Boa obrigado. Noite a todos. A palestra foi ótima. Muito obrigado. Foi ótimo, sim. Tchau. Obrigado.